Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal. O convidado do vídeo de hoje é o Eduardo Bortoloso. Ele é fisioterapeuta do time feminino do Corinthians e vamos conversar sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho no Corinthians e sobre como é o dia a dia de um fisioterapeuta que lida com atletas do alto rendimento. Você ficou curioso? Bora pro vídeo. Vou ficar aqui mesmo, meio escurinho aqui. Assim Não, tá. aparece menos os defeitos. Eduardo Bortoloso Ducci, queria começar agradecendo aí você ter aceitado o meu convite para participar aqui do meu humilde canal. E eu queria começar pelo começo, ou seja, perguntar sobre a sua formação acadêmica, né? O que você estudou, aonde você estudou, e se teve algum outro curso também que você fez, né? Até depois de formado mesmo, que você acha que te deu um gás bacana, assim, para começar a sua carreira e seguir. Fala, Renan, boa noite. Prazer é meu, acho que não tem nada de humilde no canal, não. Todo mundo tem um começo, e é uma honra, um prazer estar aqui dividindo esse tempo com você para poder falar um pouco da minha história, conhecer um pouco da sua também. Pessoas que gostam de futebol, sempre bom estar conversando uma com a outra. Cara, minha formação acadêmica foi na Uniara, né? Em Araraquara mesmo, cidade onde eu nasci, curso de fisioterapia lá. Dei início no curso em 2009 e terminei, né, em 2012. Foram 4 anos de faculdade, de graduação. Tive alguns percalços pelo caminho. Minha família era proprietária de padaria, né? Éramos comerciantes. E até no último ano de faculdade eu não sabia se eu ia dar continuidade ou não na profissão. Só sabia que eu gostaria de me formar. E me formei. E depois eu fiquei 1 ano sem trabalhar na área, só fiquei trabalhando na padaria com meus pais, até que um dia eu decidi trabalhar como fisioterapeuta mesmo e começar tudo de novo. Então eu fui sócio de um amigo meu, o Diego Telaroli, e ele que me ajudou, inclusive, a montar a clínica, começar ali, partir do zero, ele que deu essa puxada em mim. E depois, conversando com ele, o outro curso que eu fiz, que foi de pós-graduação, minha especialização foi em Fisiologia do Exercício. Acho que foi um curso assim que me alavancou bastante, porque na grade curricular ali da fisioterapia é uma matéria que a gente não tem muito não é muito aprofundado, né? E acho que isso faz total diferença. É uma matéria que nos ajuda muito no dia a dia e faz a gente entender muito mais coisas. Então, eu decidi fazer mais pela minha falta de entendimento do que gostar, assim. Daí eu acabei me apaixonando pela fisiologia, que é legal pra caramba, e acho que foi um curso que me ajudou muito, essa especialização. Depois até dei início no mestrado na USP em Ribeirão, mas eu acabei parando, não concluí o mestrado. Olha o cachorro. Não concluí o mestrado, porque tive alguns problemas também em relação a trabalho, em relação à clínica, em relação ao atendimento de pacientes, e era uma coisa que, dentre todas as coisas que estava me incomodando, acho que era a que menos me dava prazer em fazer, né? E aí eu acabei abandonando o mestrado e procurei outros cursos para fazer, mas não nenhum curso assim no sentido de estrito sensu ou lato sensu, mais cursos de finais de semana, essas coisas como curso de bandagem rígida e tudo mais, que eram os cursos voltados para o futebol mesmo, que era uma área que eu gostaria, né, que eu queria entrar. Bacana. E sobre a sua trajetória profissional agora, né? Quais os clubes você já trabalhou? Né? Sempre Cara, como fisioterapeuta, acredito eu, né? eu comecei a trabalhar no futebol, né, em 2019, em janeiro de 2019, teve o mesmo Diego, né, que era meu sócio, ele trabalhava como fisioterapeuta do futebol feminino, e ele acabou saindo porque ele havia recebido uma proposta de emprego, e ele me indicou. Então, eu assumi a vaga dele no futebol feminino da Ferroviária em 2019, e a partir de então eu estou trabalhando com futebol. Então, 2019, 2020, 2021 eu trabalhei no feminino da Ferroviária, e no ano de 2022 eu fui para o masculino. Masculino eu fiquei de coordenador de setor até o meio do ano, até agosto, que foi onde eu recebi a proposta do Corinthians. Daí eu vim para o Corinthians em setembro e estou aqui desde então, no Corinthians do Futebol Feminino Profissional.
Boa, boa. Nunca tinha saído de casa, não saí para estudar, não saí para trabalhar, nada. Primeira saída logo para São Paulo. Meio desesperador no começo, depois parece que está no começo ainda, continua desesperador. Mas aí você vai acostumando com a correria. Agora eu queria te perguntar como que é o dia a dia da sua profissão, né? Como fisioterapeuta. Cara, é bem corrido, é bem desgastante, mas é muito gratificante. A gente começa ali em torno de 7h30 da manhã. A gente já tem algumas atletas agendadas ali que a gente sabe que vão passar pela rotina da fisioterapia. Algumas só para manutenção, para avaliação, para saber como é que tá. Algumas que têm as queixas no dia, algumas que aparecem as queixas no dia anterior. E as meninas que estão em reabilitação ou transição, né? Sendo assim, a gente marca ali esse horário mesmo, entre 7 e 7h30, para a gente começar a trabalhar com elas. Então, a gente tenta organizar de uma maneira que fique mais tranquila para que a gente consiga dar sequência vamos dizer, na logística, na rotina, né, no dia de treino. Então, por exemplo, as atletas que estão em transição não precisam ir tão cedo, vão mais próximos do horário do treino, porque daí elas já estão seguindo mais ou menos a rotina de quem está participando dos treinos. Sim. E as atletas que estão em tratamento, a gente pede para ir um pouco mais cedo ou no contraturno que a gente fala, né? Que a gente consegue dar mais atenção e, teoricamente, elas não precisam estar ali nos horários do treino, que daí a gente consegue dar mais atenção também. Porque sou eu e mais uma menina, que é a Bruna, né? E a gente, somos só nós dois para 33 atletas. Então, é um pouco corrido. E as demandas dependem muito. Hoje em dia, sei lá, se você tem duas atletas que você tem certeza ali que você vai estar na parte da reabilitação, transição, de repente aparece 5 para fazer qualquer outra coisa, para fazer bandagem, para a gente avaliar alguma certa queixa, esse tipo de coisa. Bom, dito isso, a gente chega esse horário, a gente monta, né, programa certinho como que vai ser o trabalho diário das atletas. E também, conforme vão chegando as demandas, a gente vai comunicando à comissão. Então, se uma atleta chega com uma dor ou alguma coisa mais significativa, a gente avisa a comissão, a gente faz uma mini reunião ali rapidinho entre a gente e pondera o que é melhor para ela naquele momento, juntamente à atleta, porque daí dentro tem a área técnica, tem a área médica, e tem o desejo da atleta também de participar ou não dos treinamentos, e aí a gente também pode ponderar se é vantajoso ou não, se é perigoso ou não. E aí, se for participar do treino, a gente tenta ajustar o volume, carga, qualquer coisa com a preparação física, com a fisiologia, juntamente à área técnica. Se não for participar, a gente já dá início a algum tipo de tratamento, a gente já orienta a atleta, orienta a comissão, o que pode fazer em relação a isso. E aí segue para o treinamento. Dentro do treinamento, a gente divide quem vai para campo ou não, né? Eu e a Bruna. E um dia fica ela, um dia fica eu, e daí quando fica ela só fica com as demandas de campo, né, se precisar de algo, e aí quem não vai a campo fica, por exemplo, na academia ou no DM mesmo, e daí tratando as atletas que precisam, né, por exemplo, se alguém teve alguma queixa ali, já fica ali tratando, ou essas que estão em reabilitação mesmo. Daí a gente divide dessa forma. Como o treino 11 horas da manhã começa o treino no campo, a gente, depois do almoço, a gente se reúne para falar, né, do que aconteceu, para passar para toda a comissão que tem ocorrido e para se programar para o outro dia. Na verdade, a gente nunca consegue se programar 100%, mas a gente precisa minimizar o que vai acontecer, né? Então, pelo menos as que a gente tem certeza, a gente tenta comunicar de novo à comissão, tipo, ó, vai ser reavaliada amanhã, não vai, amanhã já está boa para treinar, e aí a gente conversa mais um pouco. E aí a gente meio que já programa também a rotina do outro dia. E aí é mais ou menos essa. Aí, dentro desse tempo, a gente também já vai anotando, né? Porque a gente precisa fazer as evoluções diárias e precisa deixar tudo registrado. E aí a gente vai registrando tudo no computador, dentro do nosso software lá, que a gente precisa colocar também frequência do DM, quem passa, quem que não passa, quem fez o quê, porque todos esses dados registrados são importantíssimos para a gente durante a temporada. Pô, muito legal. Oi, mano.
tô no meio da entrevista. Você comentou que, né, vocês tentam sempre seguir um planejamento ali, planejar as próximas atividades, os próximos dias, mas é muito difícil, porque sempre tem uma situação nova surgindo. E baseado nisso também, eu queria te perguntar quais que são os maiores desafios da sua profissão. Cara, os maiores desafios, assim, acho que juntar, assim, com a comissão, né, e definir quais são os processos da reabilitação, na verdade, planejamento. E dentro desse planejamento, a gente não hesitar muito e nem errar, porque a gente depende da saúde do atleta, obviamente, acho que isso vem em primeiro lugar, mas a gente precisa lembrar também que ela é uma atleta de alto rendimento. Então, devolver essa atleta para a comissão técnica com totais condições, independente da lesão, dentro de um tempo favorável, que ela também custa para o clube, eu acho que esse é nosso maior desafio, né? Porque a gente não acelera a reabilitação, mas a gente não pode errar em nenhum momento assim, porque toda vez a gente fica dando um passo para trás é ruim. Então, a gente tem que organizar muito bem, planejar muito bem como que vai ser essa reabilitação, como que a gente vai traçar o planejamento para que a gente consiga devolver essa atleta com melhores condições para a comissão técnica. O futebol, olha, a palavra mais básica, o nome do canal para eu conseguir errar. O futebol feminino está crescendo bastante, né, nos últimos anos aqui no Brasil, né? Aleluia, finalmente, né, que continue assim. Na sua opinião, o que você acha que os clubes podem fazer para contribuir para que esse desenvolvimento continue acontecendo? Agora, realmente, o futebol feminino tem crescido muito. Eu que comecei em 2019 para 2023, que é pouquíssimo tempo, eu vejo uma evolução muito grande, é muito significativa em relação a investimento, em relação a salários, em relação a transmissões de TV e tudo mais. Eu fico muito feliz em estar participando disso. Sobre o que pode ser feito, eu acho que cada vez qualificar melhor o trabalho, né? Então, para, assim, não ter mais amadorismo, né? Eu acho que não cabe mais amadorismo em nenhum clube, principalmente nesses clubes que participam da primeira divisão do Campeonato Nacional. E saber que as meninas também dependem disso, existem famílias que também dependem disso, e não podem enxergar o futebol feminino como algo obrigatório, né? É um projeto que tem que ser levado a sério como qualquer outra coisa, porque, como eu disse, tem pessoas que dependem disso, então não só as meninas, como todo o staff e as pessoas têm o sonho. Então, não olhar como algo obrigatório, como alguns clubes têm feito durante alguns anos, que foi, por exemplo, o caso do Ceará esse ano, que eu acho que eu até posso citar, que baixou toda a folha salarial e jogou com as meninas de categoria de formação, o Campeonato Nacional, e para elas não foi legal, porque elas participaram do campeonato inteiro, acho que elas só, das 15 rodadas, acho que elas fizeram um ponto, que foi um empate na última rodada. Então, isso isso não agrega em nada na modalidade. É ruim para todo mundo. E foi um clube que teve um puta de um projeto legal ano passado, na Série A2, que fez o acesso e não deu continuidade. Então, tinha tudo para dar continuidade, melhorar, ser mais profissional com as atletas, e infelizmente isso não aconteceu. Dessa forma também, você vai elevar o nível do trabalho, elevar o nível dos projetos, e todos os times vão querer se fortalecer, seja com atletas, né, que são os astros da modalidade, e seja com a comissão também. Então, melhora a parte, a comunicação, melhora a parte de departamento de saúde e performance, melhora a área técnica, a estrutura que os clubes oferecem começa a ser melhor, porque isso também atrai as atletas, e eu acho que só dessa forma mesmo. Então, acho que em relação a isso, acho que é o que os clubes devem fazer. Bom, concordo com tudo que você falou. Queria te perguntar agora quais dicas você tem para quem quer trabalhar com essa área de fisioterapia esportiva, né? Mais especificamente ainda com futebol. Cara, eu vou pelas minhas dicas, assim, quando eu recebi o convite, até falei para você, né, tipo, até eu gostaria de ter visto mais vídeos de pessoas falando de uma maneira mais descontraída como que é. E aí,
acho que não tinha tantos canais ou não tinha tanta internet nessa época, então eu Outros acabei tempos. aprendendo mais em cursos, né? Então, eu também fazia isso, sempre perguntava para profissionais assim que já trabalhavam, né? E acho que a resposta não mudou muito do que é hoje, mas é sua formação ser vinculada a isso mesmo, né? Você conseguir direcionar de alguma forma, onde um dia, se você tiver a oportunidade, você vai ter uma formação para exercer tal função dentro do clube, fazer os cursos que te condicionem a isso, porque nunca vai ser demais. Se você não for trabalhar com futebol de alto rendimento ou um clube, você pode trabalhar com atletas amadores, né? Ter uma clínica e trabalhar numa reabilitação com atletas amadores, ou até atletas de alto rendimento que estão por passagens na sua cidade, por aí vai. Uhum. E aí, o jeito que eu entrei foi por uma indicação, mas não só indicação, é sempre você ter o respaldo de tal indicação, né? Porque a pessoa que te indica, ela sempre vai confiar em você, então não é nem pela amizade, é Uhum. pela confiança mesmo. E saber que, cara, infelizmente ou felizmente, as coisas não vão começar de cima. Então a gente tem que ralar um pouquinho para conquistar as coisas. Então, hoje eu vejo dessa forma. Se perguntasse para o Eduardo de 2015, ali onde ele queria começar, seria num clube grande, óbvio, mas o processo é importante. É muito mais importante o processo do que onde você está, porque são coisas que você aprende e você tem essa gordura para queimar para aprender. Então, como você vai lidar com certa situação, como você vai falar com a comissão, tudo isso você consegue aprender ralando um pouco mais. E se você chega num lugar mais desejado, né, onde você sempre almejou estar, talvez você não tenha essa experiência, e talvez seja um tiro no pé. Então, é saber que sua hora vai chegar, não desistir daquilo, e que ralar faz parte. Eu também gostaria de ter, sei lá, ser recém-formado e trabalhar no Corinthians e já chegar chegando, sabe? Mas, infelizmente ou felizmente, não é assim que funciona, depende do ponto de vista. Hoje eu dou muito valor porque eu vivi lá atrás, inclusive na época que eu não trabalhava com futebol, onde eu sempre almejei estar, e eu acho que isso faz total diferença, porque você também, além de tudo, você dá valor pelo processo, né? Você dá valor pelo que você está vivendo. Então, tipo, ontem eu não trabalhava com tanto material, hoje eu trabalho com mais material, e isso, se me tirarem isso hoje, eu sei que não vai me fazer falta. Eu sei que eu consigo conviver assim, trabalhar assim normalmente, e não vou perder qualidade de trabalho. Então, acho que é sonhar e trabalhar por isso, que uma hora as coisas acontecem. Muito bom, muito bom. Agora fechamos esse primeiro bloco aí mais sério, mais profissional. Começar a segunda etapa aqui de perguntas mais descontraídas para saber mais sobre você. Primeira Vai. pergunta clássica de qualquer conversa de futebol. Quem que é o seu jogador preferido? Pode ser aposentado? Pode, pode. Ronaldo Fenômeno. Aquele cara lá, eu parava de fazer qualquer coisa para assistir aquele cara e fico vendo os vídeos dele até hoje, mas ele é o meu favorito, Boa. facilmente. Agora, correndo o risco de ser apanhado de algum atleta amanhã, qual que é a sua jogadora preferida? O cara se quer me complicar, né? Cara, eu tenho tantas, mas tem uma que me desperta a memória, que eu lembro que quando eu estava lá no cursinho, eu estava assistindo ela em Pequim, que é a Marta, né? Que também faz Rainha? brilhar os olhos de qualquer um. Boa. Qual o estádio que você mais gostou de conhecer até hoje? Neoquímica Arena. E um estádio que você tem muita vontade de conhecer? Cara, Qualquer lugar do mundo, eu, vale qualquer um. eu não tô zoando, é qualquer um. Eu gosto de conhecer todos. Eu sou apaixonado, assim, tipo, eu sempre gostei de futebol, minha vida inteira foi baseada nisso. E cada estádio que eu entro é uma sensação diferente, assim, não é zoeira, sabe? Tipo, cara, todo mundo fala dos estádios, das arenas, óbvio, são muito legais. Mas, por exemplo, eu entrei uma vez no Juventus, né? No estádio do Juventus, na Moca.
E, cara, tipo, é uma alegria imensa, assim, pelo estádio mesmo, pela história que tem, por tudo que tem. Quando entrei na Vila, senti a mesma coisa de saber que o Pelé jogou lá, esse tipo de coisa. Agora, se eu parar para ver, assim, qual estádio que eu gostaria de conhecer, acho que os da Europa, qualquer um, mas todos me despertam interesse e eu gosto de conhecer todos, cara. Todos que eu entro, é quase uma sensação assim de chorar de alegria mesmo, porque eu gosto demais. Então, qualquer um que aparecer na minha frente, eu vou estar feliz. Bom, vou aceitar a resposta. Foi boa, foi boa. Qual que é o seu esporte preferido depois do futebol? Hoje, o futevôlei. Futebol? Bom Futevôlei também. eu gosto. Futevôlei Joga é bom também, demais. não? Jogo. Joga. Aqui em São Paulo as coisas estão um pouco mais difíceis para mim, mas quando eu tenho oportunidade, eu brinco sim. Eu Boa. jogava com mais frequência. Tava ficando menos ruim. Agora eu voltei a ficar ruim de novo, mas dá para brincar. E qual que é o seu atleta preferido também, fora do futebol? Pode ser dois? Pode, pode. Vou dar esse boi para você. Então vai. Guga e Ayrton Senna. Boa. Ainda bem que eu deixei, pô. É difícil escolher entre esses dois aí. Pô, não ia dar. Não respondeu a outra, né? Então você tem direito a duas respostas nessa, tá valendo. Não, pô, é que eu não tenho estádio. Pô, todos são muito da hora. Qual que é o seu filme preferido? Filme preferido? Um que me remete à infância e toda vez que eu vejo passando na TV eu paro para assistir. Harry Potter. Harry Potter. Eu lembro da época de cinema e tal, e é um filme que eu gosto muito. Algum específico ou não? Qualquer Não, um? todos eu gosto. Se tiver que maratonar agora, eu vou do primeiro ao último sem pausar. Harry Potter é bom, sou fã também. Nossa, é bom demais. Esse aqui eu quero ver agora. O Eduardo, no caso você na pelada, joga com qual camisa e qual posição? Cara, quando eu jogava bola, eu jogava de volante, né? Era o segundo volante ali. Hoje eu acho que eu tô mais para número 4, número 3. Na pelada eu fico lá atrás, quietinho, não corro mais, fico de boa. É muito mais fácil jogar lá atrás do que ficar tomando paulada lá na frente. Então, hoje na pelada eu jogo com a 4, vai. No máximo Boa. a 5 aí. Ou de fora, inclusive. Qual que é o momento mais marcante da sua carreira até agora? A final da Supercopa esse ano eu acho que me marcou bastante, porque acho que foi o momento assim que eu estava mais inteiro no clube, né? Que a gente foi campeão, eu cheguei no ano passado em setembro, a gente foi campeão brasileiro, mas eu estava ali fazia 2 meses, sabe? Não me sentia parte da família, né? Sim. E aí acho que na Supercopa isso já foi um pouco diferente. E cara, não tem não tem como descrever a sensação de ser campeão na arena, ganhando do Flamengo com a arena lotada, assim, tipo, foi uma coisa surreal, assim, acho que foi um dos momentos mais marcantes. E você olhar assim, talvez, tipo, não acreditar que aquilo está acontecendo. Espero que eu tenha outros momentos como esse de olhar assim e falar, pô, isso não é possível que eu tô aqui, sabe? Acho que foi um dos momentos mais marcantes, assim. Da hora, da hora. Você tem algum hobby? Tenho. Vou citar dois, assim, eu gosto de fazer atividade física, mas agora eu tô parado, tô de férias. Faz tempo que eu não faço nada. Mas um hobby, assim, cara, se eu puder, sem fazer nada, assim, é jogar Counter-Strike. O famoso CS. O famoso CS, cara. Eu sou viciado, assim. Sou ruim, igual ao futebol, mas eu sou viciado. Gosto pra caramba. Eu acho que é o meu maior hobby hoje é isso. A Jogar gente um gosta de CS. jogar. Ser bom ou ruim é outra história. É, Última pergunta que eu queria te fazer é como você gostaria de ser lembrado? mas essa é mais difícil, mas assim, eu acho que eu tô muito no começo da minha carreira ainda, mas eu gostaria de ser lembrado por, por fazer diferença na vida das pessoas de alguma forma positiva. Se eu conseguir ajudar de alguma forma, seja atleta, seja alguém da comissão, ou conseguir com alguma palavra
ajudar alguma pessoa, eu acho que eu gostaria de ser lembrado por isso, de ser positivo de alguma forma em algum momento na vida de cada um. Como pessoa, isso, como profissional, eu gostaria de participar de toda a estruturação, de toda a melhora de possíveis estruturações que aparecerem na minha carreira e deixar um legado como, tipo, entrei assim e estou saindo de um jeito que as coisas estão melhores. Espero que eu não saia dos lugares. E acho que é isso, de tentar desenvolver um bom trabalho. Seja como pessoa, seja como profissional, acho que é mais ou menos essa ideia, de ser lembrado por isso. E, se Deus quiser, participar aí de alguns títulos a mais, mas acho que isso é consequência de tudo. Boa, boa. Muito bacana. Espero que, né, seus desejos aí, seus sonhos se realizem, se concretizem. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o meu convite, né? Gostei muito aqui do nosso papo. O primeiro fisioterapeuta entrevistado aqui. Então, Obrigado. fica à vontade para encerrar o nosso papo aí. Pô, Renan, eu que agradeço, cara, do fundo do coração. Espera aí que você vai ter que cortar de novo. Minha esposa acabou de chegar. Não é ao vivo. Depois ele edita. Primeiramente, agradeço mesmo. Tipo, espero que tenha cada vez mais sucesso o canal. Muito legal esse bate-papo. Se tiver alguma outra oportunidade e tiver que fazer algo, faço questão de participar, tipo, te ajudar de alguma forma, porque eu acho que isso é muito válido para todos os profissionais. E espero que eu possa ter agregado de alguma forma para você ou para quem estiver assistindo. E do fundo do coração, muito obrigado mais uma vez. Com certeza. Obrigadão. E aí, curtiu? Pô, pra caralho, eu adoro esses bate-papos, cara. Na moral. Se você chegou até aqui porque você gostou desse vídeo, então não esquece de clicar no botão de gostei aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou sua amiga que tem interesse nessa área da fisioterapia esportiva. E é isso aí. Valeu pela moral. Te vejo no próximo vídeo.